E esse é o ponto que eu vi bolsonaristas batendo no próprio Paulo Figueiredo e no Eduardo. Deixa eu entender. Era Magnitsky, não, os políticos e o Xandão vão ser todos punidos, se preparem. No final, eles não estão sendo punidos na física. Quem está sendo punido é o produtor brasileiro. Sim. Não a sociedade. E não só o produtor. Porque a gente fala produtor, eu não vendo. Eu não como dólar. Você come dólar, sim. Você come dólar pra caralho. Sua vida é comer dólar, porque os gêneros alimentícios, o preço deles é dado pelo mundo. É em dólar, mesmo que sejam produtos que estão feitos aqui, um produto que é uma cenoura que você faz aqui, no fim do dia o produtor vai olhar se essa cenoura vai ficar aqui ou vai ser exportada, ou se a terra dele vai ser usada para fazer cenoura para brasileiro comer, ou se ele vai produzir outro gênero alimentício para outra coisa, ou se a terra simplesmente vai ser vendida, entendeu? Então comida tem a ver com dólar, petróleo, que é o combustível que leva a comida da fazenda até o ponto de distribuição, é dólar. Isso vai afetar o preço das coisas no Brasil, ponto, tudo será afetado. Sem brincadeira, isso será afetado. Agora a questão é, no curto prazo. No médio prazo, se jogarem esse jogo com a China, esse assunto fica até pequeno. Eu procuro um perfil que chama Canibal Mongoloide, Riso. Ele fez uma leitura interessante aqui, tá? Eu não dá pra eu falar muito. É que escrever Canibal Mongoloide. Esse aí. Ele fez é um rapaz muito talentoso, tá? E ele fez um apanhado ali, acho que esse aí, vamos aplicar a teoria das elites aqui, hashtag palpitaria canibal, né? Veja só o que ele falou. Na indústria, Embraer não acho que seja muito impactada porque eles têm uns esquemas de Final Assembly de jato nos Estados Unidos, isso a gente já tinha comentado aqui, um bom ponto. Gerdau, ArcelorMittal e CSN com certeza já estavam esperando por isso, e acho que já tinham outras tarifas em cima de aço e siderurgia brasileira, que foi o Renato comentou. 25%. 3. As indústrias de alguns bens de capital de São Paulo e Santa Catarina, com lobbies poderosíssimos, acho que são bem impactadas. Esses caras vão se movimentar pesado. 2 estados bolsonaristas. Agro. Café é impactado, mas não acho que o lobby deles seja tão forte assim como soja, milho e carne. Pool de produtores de café é mais disperso, menos concentrado em grandões. Laranja, São Paulo é muito impactado e o lobby deles é fortíssimo porque são alguns grupos gigantes. E é verdade, cara. Outra coisa, sabe, que o Brasil é muito importante. O Brasil exporta muito ovo para os Estados Unidos. E o ovo, hoje, o principal produtor de ovo foi comprado pela JBS Friboi, que está sendo impactada demais nisso aqui, tá? E por que eu tô falando isso do ovo? Porque a maior reclamação de inflação dos Estados Unidos agora é sobre ovo. Tá tendo toda uma campanha dos democratas sobre ovo. O Rizzo pode até dar um Google nisso. Celulose e madeira. Celulose o lobby é fortíssimo, são basicamente 3 mastodontes e timber é disperso. Eu já falei Paraná, né? Então o Luiz França falou nos 9 de Curitiba, eu tava comentando, no Paraná, a indústria do compensado, que é usado nas casas nos Estados Unidos, é importantíssima, MDF e tal, vai dar merda. E JBS, essa aqui, eles são gigantescos nos Estados Unidos e tem uma das maiores operações de lobby, não só em Brasília, como em Washington. JBS USA fez o IPO em Nova York recentemente. Um ótimo ponto desse perfil, que é A gente falou grande parte deles. Mas esse perfil é muito bom. Da JBS que realmente é uma incógnita. Pela a capacidade de mobilização que os caras têm. Sim. Por ser um exportador gigantesco e também por ter influência aqui e lá, né? Sim. Te pergunto, vamos pra eu vou te perguntando, você vai dando as probabilidades. Qual a chance da manhã ter um derramamento de sangue na Bolsa de Valores, tanto em termos de dólar quanto Ibovespa? Grande. Qual a chance de amanhã nós temos um pronunciamento meio bélico do Lula anunciando uma resposta de reciprocidade tarifária? Eu não acho que ele fará um discurso bélico, mas eu acho que ele anunciará reciprocidade tarifária. Senão ele já não teria passado a legislação sobre isso. Já foi feito com relação aos 10%, não tem por que não acontecer agora. 3. Qual a possibilidade de você ter ao longo dos próximos 7 dias uma resposta chinesa ou dos próprios BRICS, uma resposta institucional dos BRICS, salvaguardando as exportações brasileiras e protegendo o Brasil de um assédio contra a própria soberania da potência americana? Eles vão usar isso como argumento. Grande. Não sei se tão rápido assim, 7 dias, mas com certeza vai ter. Porque, assim, o Brasil, ele se põe numa posição, esse é o ponto. O Brasil se põe numa posição de risco, de uma espécie de porta-voz internacional dos interesses chineses, mas dos BRICS, vamos colocar, assumindo riscos maiores, às vezes, que seus colegas, né? Maiores que os da Índia, por exemplo. Então, o Brasil, o Lula fica lá falando sobre a questão ucraniana,
contrariando o interesse americano, pelo menos o governo Biden. Depois contra Israel. Agora, especialmente nesses dois casos, mas onde ele vê uma dividida em que ele possa gerar uma dor ali para os Estados Unidos, ele gera. A questão que ele falou da desdolarização, essa pra mim acho que, que vai mais de confronto com o governo americano. O Brian falou, BRICS vai dar resposta nenhuma. Eu não sei, eu acho que assim, pra mim é a coisa mais natural. A coisa mais óbvia acontecer é o BRICS dar uma resposta, mesmo que essa resposta não signifique uma consequência. Né? O BRICS trabalha assim e tá fazendo isso aí já tem muito tempo. Só você ver todas as resoluções que tiveram na cúpula dos BRICS, foram mais de 150. Todas elas, não vou dizer todas, mas a maioria delas vai de encontro com o que pensa o que quer os Estados Unidos. O Brasil, se não me falha a memória, é 15% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, assim, claro, é relevante pra caramba, mas daria para achar outros caminhos? Assim, cara, sendo honesto, meio que daria. A gente precisa só entender uma coisa, tá? Rapidinho. O Brasil é um país muito fechado. O Brasil exporta pouco. Vocês sabem disso, né? Existe aquela visão assim, o Brasil é um país agroexportador. Gente, o Brasil, ele é um país agro, tá? Ele também exporta, mas nós não somos um grande exportador. O Brasil é fechado pro mundo, tanto para importações quanto para exportações. O Brasil é um país fechado, acima de tudo. Então, mesmo na relação com os Estados Unidos, que já não é mais o maior parceiro comercial do Brasil, isso não é grandioso. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Aqui o Riso separou legal as exportações do Brasil para os Estados Unidos, né? O primeiro bloco ali é o que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Isso dá um total de 37 bilhões de dólares no ano de 2023. Principal produto na pauta de exportação: petróleo cru, petróleo refinado e minério de ferro. Certo? Tá no primeiro bloco ali. Depois vai para ferro semi-acabado. Pig iron, não sei exatamente o que é pig iron, se é, sei lá, não é minério de ferro. Me falem depois o que é. E aí lingote de aço. Ou seja, cara, uma grande parte da exportação brasileira para os Estados Unidos é petróleo e ferro gusa, tá? É material assim de baixo valor agregado, commodities como ferro, aço é pouquinho e petróleo. Aí nós vamos lá na parte, vamos dizer, aquela parte, aquele bloco azul, grandes veículos de construção. Dá um zoom aí que eu não estou conseguindo ler, Rizzo. Engine parts, electrical Parte parts. de motor. Produção industrial. Essa bloco aí, gente, é a nossa produção industrial que vamos para lá, tá? Aí depois, na parte esquerda, uma coisa que São Paulo vai sofrer muito, tá? Suco de frutas e açúcar cru. Isso é basicamente São Paulo, acho que não sei se ainda é o maior, mas costumava ser o maior produtor de cana e refinava a cana como açúcar e exportava. Laranja, tem uma indústria gigantesca de laranja que vai ser pego. Café também impacta São Paulo e Minas Gerais, então é aquele amarelo, tá? Paraná vai ser muito afetado pelo, tá vendo aquele Shaped Wood? Se eu não me engano, Shaped Wood ali, aquele um rosa mais forte, compensado, que é usado na indústria de casas nos Estados Unidos. Isso o Paraná exporta demais para os Estados Unidos. Então o Paraná vai ser afetado ali. Aquele 1,2% ali é Frozen Bovine Meat, é carne de boi congelada, que é a JBS Friboi, que está listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ali embaixo tem Planes, Helicopters and Spacecraft, que é basicamente a Embraer, tá? Que vai ser muito afetada e ela também está em São Paulo. E aí eu queria mostrar, e outra coisa, tem aquele Sulfate Chemical Wood Pulp, que é polpa de celulose, que é também feito muito no Paraná. E também tem São Paulo, né? Também é muito pego nisso. Então, se o Riso for agora no meu Twitter, dá uma olhada no meu Twitter, por favor, você vai ver a seguinte coisa. Eu postei lá a pauta de exportação de alguns dos estados, né? São Paulo, por coincidência, é um estado que exporta mais para os Estados Unidos, porque tem os aviões, tem uma parte do açúcar, tem eu falei, não, Embraer, avião, tem suco de laranja, tem café. Assim, São Paulo vai ser muito afetado. No que eu já vou jogar uma pergunta, como é que fica o Tarcísio nisso? Vai parabenizar a vitória de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro?
Lembrando, cara, o Tarcísio, ele tá em São Paulo porque o Bolsonaro mandou. Estou falando isso dia 9 de julho de 2025, né? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Assim, esse imbróglio, ele é muito maior do que a gente imagina. Eu tô muito curioso pra ver qual vai ser a declaração do Tarcísio sobre isso aí, né? Mas vamos lá, a decisão do Trump jogou tudo isso no colo do Lula. Sim. A Lula falar, ok, então vou taxar também. Sim, que é o que ele já disse aí. Então quem não vai se fuder com exportando, vai se fuder importando. Sim, você vai ter um efeito inflacionário nos Estados Unidos pequeno, porque o impacto da exportação brasileira nos Estados Unidos é pequeno. Agora, no Brasil, maior. Basta ver o que os Estados Unidos exportam para o Brasil. Eles exportam petróleo. Volta para aquele gráfico que você levantou. Petróleo refinado. Tem uma questão que envolve combustível real aqui no Brasil. Lembrando, o Beraldo sempre falou, o Brasil ele produz o petróleo cru, mas ele não tem uma base de refinaria aqui para conseguir refinar tudo. Então ele compra o petróleo. Olha lá. Petróleo refinado. Então o Brasil manda é uma boa, dá um toque aí. O Brasil compra petróleo refinado dos Estados Unidos e vende petróleo cru. Entendeu? Porque o Brasil não consegue processar o próprio petróleo. Agora, assim, eu tô curioso, o que é esse gas turbines? Turbinas de o quê? Realmente eu não sei o que é uma... Dá um Google, deixa eu... Ó, saiu nota da Frente Parlamentar da Agricultura, hein, Riso? Vamos ouvir? Vamos ler aí? Dá mais um zão aí. Ó, a FPA, Frente Parlamentar... Esse é o primeiro ato político, vamos ver. A FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura, manifesta preocupação com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A medida comunicada por meio de carta oficial enviada ao governo brasileiro representa um alerta ao equilíbrio das relações comerciais e políticas... Beleza, Sprubbles. A nova alíquota produz reflexos diretos e atinge o agronegócio nacional, com impactos no câmbio e no consequente aumento do custo de insumos importados na competitividade das exportações brasileiras. Diante desse cenário, a FPA defende uma resposta firme e estratégica. É momento de cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesma situação. Mano, não falaram nada até agora. Ó, precisamos de uma resposta firme e estratégica. É um momento de cautela. Faz nem sentido. Firme e estratégico, cautela. Aí termina. A FPA reitera a importância de fortalecer as tratativas bilaterais sem isolar o Brasil perante as negociações. A diplomacia é o caminho mais estratégico. Nossa, cara, parece que foi escrito por IA. que nota de nada, né? Resposta firme e estratégica. É isso que eles estão exigindo. Com muita diplomacia. Diplomacia, exatamente. Falar nada ali. Não quer dizer absolutamente nada.